Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. O material que a gente tem aqui, olha, é um texto bem denso, provocador mesmo. Dignidade humana, essência e missão existencial. A nossa meta é tentar desvendar um pouco esse conceito, né? Que parece familiar, mas o texto argumenta que é bem mais fundo do que a gente pensa normalmente. A proposta principal é olhar para a dignidade não só como um direito, sabe? Algo que a gente exige, mas como parte do que a gente é. Algo intrínseco e que está amarrado ao nosso propósito aqui. O texto faz uma ponte bem interessante entre nossa vida prática, do dia a dia, e uma natureza, digamos, mais essencial, quase metafísica. Preparados para essa exploração? Vamos lá? Exatamente. A análise que a gente vai fazer aqui busca ir além, né, das definições mais superficiais ou só legais. O material que recebemos explora a dignidade quase como uma bússola interna, sabe? Uma força que guia. Seja ela entendida como uma construção social que a gente foi refinando, ou como algo que ecoa uma sabedoria maior, mais universal. O desafio é entender como essa dignidade se manifesta ou, e isso é crucial, como deveria se manifestar na nossa jornada de vida. E um ponto que, olha, me chamou a atenção logo de cara é a resistência dessa dignidade. O texto é bem enfático nisso, né? Diz que ela não pode ser diminuída ou, pior ainda, negociada. Não pode ser trocada por causa do que ele chama de interesses temporários ou valores mundanos e ilusórios. Parece que existe aí uma tensão constante, sabe? Entre a essência da dignidade e as pressões do mundo. Vamos investigar isso. O ponto de partida do texto é realmente muito forte. Dignidade e existência são inseparáveis. Não é algo que você, conquista ou adquire com o tempo. É algo que é inerente ao ser humano. O autor argumenta que qualquer tentativa de barganhar, sabe, com a dignidade do outro ou até com a nossa própria, é violar um direito que é universalmente reconhecido. Uma afirmação bem categórica, né? Como isso se desenrola a partir daí? Sem dúvida, é uma base muito sólida para a argumentação toda. E o que eu acho particularmente interessante é como o texto eleva a dignidade, ele a coloca num nível conceitual maior. Posiciona a dignidade como algo capaz de nos ajudar a transcender nossas próprias contradições, sabe? E as limitações que muitas vezes geram conflitos entre nós. É como se a dignidade fosse um ponto de convergência, assim, acima das nossas diferenças mais superficiais. Mas essa transcendência não acontece sozinha, certo? O texto não parece sugerir uma aceitação passiva das coisas, pelo contrário. De forma alguma, não mesmo. Essa superação não é vista como algo automático ou que acontece só no plano das ideias, sabe? Pelo contrário, o texto é muito claro, ele enfatiza a necessidade de ações práticas. A gente precisa agir para combater ativamente a indignidade. Não é só um respeito distante, teórico. É preciso fazer algo. E essas ações não podem ser de qualquer jeito. O que o texto quer dizer com isso? Que tipo de ação seria essa? Olha, o texto fala em refinamento ético estratégico. Essa combinação é chave. O ético garante que a ação esteja alinhada com o respeito à dignidade, claro. E o estratégico garante que ela seja eficaz, que funcione. Isso é fundamental para a gente romper com o que o autor critica como meros discursos retóricos. Sabe aquela conversa bonita sobre dignidade que não muda nada na prática? Sim, o discurso vazio. Exato. E também para combater o que ele chama de imposições utilitaristas cínicas no mundo material. Poderia explicar um pouco melhor o que o texto entende por essas imposições utilitaristas cínicas? São termos fortes, né? São termos fortes. O utilitarismo pragmático aqui se refere àquela mentalidade que avalia tudo e todos só pela utilidade imediata, pelo resultado prático. Ignora valores humanos mais profundos. Se algo ou alguém não é útil nesse sentido restrito, é meio que descartável. Já o cinismo, por sua vez, seria essa descrença generalizada, sabe? Na possibilidade de valores como a dignidade realmente prevalecerem. Uma atitude de resignação ou até de desprezo por ideais.
O texto argumenta que precisamos de estratégia para não cair nessas armadilhas e para que a consciência sobre a dignidade se traduza em ação real, concreta. O objetivo final, segundo o texto, é ambicioso, né? O desenvolvimento sustentável da humanidade, mas um desenvolvimento que de verdade permita que a dignidade humana floresça para todos. Isso conecta direto com outra questão central do material que a gente está vendo: a formação da nossa consciência sobre a dignidade. O texto menciona algo que faz a gente pensar bastante, como, desde cedo, a gente é imerso em valores sociais que nem sempre promovem a civilidade, a aceitação do outro. Fala das bolhas humanas, né? Grupos que se fecham em si, e de como a diversidade, em vez de ser celebrada, às vezes é combatida ativamente. Exato. E a partir dessa observação sobre as bolhas, o texto desenvolve uma ideia interessante. Sugere que, em nível coletivo, cada povo, cada grupo social, poderia ter seu próprio grau de evolução e consciência sobre a dignidade humana. Isso não quer dizer que uns são inerentemente melhores que outros, claro, mas que a compreensão e a capacidade de colocar a dignidade em prática podem variar. E essa variação ajudaria a explicar os diferentes contextos sociais, políticos, econômicos que a gente vê pelo mundo. Então, a questão não seria a ausência do conceito de dignidade em si, mas talvez a dificuldade em tornar isso real, em viver isso socialmente. Precisamente. A análise aponta que o problema mora aí, na capacidade variável de efetivação e reconhecimento social da dignidade. Esse grau de evolução da consciência não é fixo, pode mudar, claro. E o que impede ou atrasa essa efetivação? Bem, o texto é direto ao ocupar interesses egocêntricos e materialistas. Argumenta que esses interesses frequentemente alimentam os desentendimentos, a hostilidade entre essas bolhas humanas que você mencionou. E além dos interesses individuais, o texto fala algo sobre sistemas maiores, tipo estruturas sociais. Diante de outros objetivos, há um chamado bem forte no texto para a gente romper com crenças que justificam a subserviência humana e também o que ele descreve como a naturalização da exploração do homem pelo homem, aquela ideia de que é normal ou inevitável que uns explorem os outros. Fica claro, então, que para o autor a dignidade não pode ficar só no discurso, né? Precisa ser vivida, garantida como um direito social efetivo. E parece que o texto aposta numa ferramenta específica para isso, não é? A educação. Exatamente. A educação é apresentada como uma das vias mais promissoras para isso. O foco seria em cultivar essa consciência e essa capacidade de ação desde a base, lá na formação inicial das novas gerações. A ideia é que a dignidade seja entendida como algo intrínseco, inestimável, não como um produto a ser conquistado, comprado ou merecido só por alguns. Mas o texto também ressalta que, apesar de inestimável, a gente precisa entender melhor sua aplicação prática nesse mundo complexo que a gente vive. Isso exige consciência, ação e, um ponto importante, autoconhecimento. Todos elementos que um processo educacional focado na dignidade poderia fortalecer. E essa necessidade de consciência e ação nos leva a outro pilar importante da argumentação do texto: a ideia de que a dignidade é indivisível. Como o texto desenvolve isso? Em absurdos, sem sentido, tiveram como estopim ou como motivação central ataques diretos à dignidade de grupos ou indivíduos. Pense em perseguições étnicas, religiosas, ideológicas. A lista, infelizmente, é longa. É verdade. E qual a conclusão que ele tira disso? A conclusão é poderosa e lógica. Se esses ataques à dignidade são fundamentalmente injustificáveis, então a própria dignidade deve ser considerada como algo indivisível. Não dá para defender a dignidade para uns e negar para outros, entende? Ela seria um fundamento que nos conecta existencialmente, como se fôssemos fios de um mesmo grande tecido da vida, como o texto metaforiza. Essa percepção da indivisibilidade é um antídoto direto contra a intolerância, contra a discriminação. Faz todo sentido. E o texto não poupa críticas a essa intolerância, né? Lembro de uma passagem que fala da intolerância humana, sua prepotência e seu desejo de controlar tudo, classificando isso como uma insana ambição de tomar as rédeas do destino.
É uma linguagem forte contra qualquer tentativa de fragmentar a dignidade, de criar hierarquias de valor humano. Exato. É uma crítica veemente a essa mentalidade de controle e de dominação. E essa crítica se estende, logicamente, aos diversos regimes autoritários que a humanidade criou ao longo da história. O argumento é que esses regimes, pela própria natureza controladora e muitas vezes excludente, eles colidem contra a nossa completude existencial. Eles ferem a dignidade justamente por negarem essa indivisibilidade e a riqueza da diversidade humana. Portanto, a ideia de indivisibilidade nos chama a questionar qualquer sistema, atitude ou ideologia que não respeite as diferenças como parte essencial e valiosa desse tecido unificado da vida. Respeitar a dignidade nessa visão é inseparável de respeitar a diversidade em todas as suas formas. Nesse ponto, a discussão parece ir além do social e político, né? Entra numa dimensão mais profunda, quase filosófica. O texto começa a traçar um paralelo entre nossa vida prática, trabalho, busca por sobrevivência, relações sociais e algo que ele chama de nossa missão existencial. O que exatamente seria essa missão? É um dos pontos mais intrigantes do texto, sem dúvida. A ideia apresentada é que a gente não está aqui por acaso, sabe? Viemos a este mundo, segundo essa perspectiva, com uma capacidade inata de aprender, de evoluir, de acessar o que o texto chama de sabedoria da vida. Seríamos seres integrantes do universo, não peças isoladas, entende? E essa aprendizagem ocorreria fundamentalmente através da experiência vivida, da vivência. Inclusive, e talvez especialmente, através do confronto com situações difíceis, como as de indignidade. Elas nos forçariam a refletir, a buscar respostas mais profundas. Então, a dignidade estaria ligada a essa jornada de aprendizado e realização pessoal, a esse caminho. Sim. O texto conecta a dignidade à possibilidade de cada indivíduo poder realizar, ou pelo menos buscar realizar, sua missão existencial em paz. Isso implica um respeito profundo pela própria essência interior, por aquilo que a gente sente que é nosso caminho autêntico. O texto usa a expressão ouvir o que o coração diz. A maior contribuição que a gente poderia dar ao mundo, nessa visão, seria fazer aquilo que podemos fazer de melhor, encontrando um equilíbrio entre as necessidades da sobrevivência material e essa busca por evolução, por sentido. A dignidade seria então a condição que permite essa busca florescer. Mas o texto não para por aí, né? Ele lança uma provocação, um desafio a essa visão um pouco mais individualista da missão, não é mesmo? Exatamente. E essa é uma virada crucial na argumentação. Depois de estabelecer a importância da busca pessoal, o texto pergunta: não seria também parte essencial da nossa missão existencial lutar ativamente para fomentar a dignidade onde ela está sendo negada, onde ela está confinada pelas conveniências impostas pelo mundo? Ou seja, a missão não seria só cuidar do próprio jardim, mas também ajudar a cultivar o jardim coletivo. Tem uma responsabilidade aí que transcende o individual. E essa responsabilidade coletiva bate de frente com algumas filosofias ou visões de mundo que o texto já criticou antes, como o utilitarismo e o cinismo, né? Perfeitamente observado. O texto retoma a crítica ao utilitarismo pragmático e ao cinismo. Argumenta que eles são frequentemente impostos como filosofias válidas para a gente entender nossa existência material, mas que, na verdade, eles carecem de uma visão mais ampla e aberta para a complexidade da vida e para a nossa diversidade de pensamento, de ser. Ele acusa essas visões de adotarem paradigmas reducionistas. Paradigmas reducionistas? Em que sentido? Como assim? No sentido de que eles simplificam demais a realidade humana. O texto argumenta que essas grandes bolhas do mundo, sejam ideológicas, econômicas, culturais, que operam sob esses paradigmas. Elas tentam limitar nossa percepção, impedindo a gente de acessar níveis conceituais mais elevados, como a própria ideia da indivisibilidade da dignidade humana. Ao focar só no útil, no imediato, no material, ou ao adotar uma postura cínica de descrença. Essas visões acabam fragmentando a experiência humana, diminuindo seu valor e ignorando essa dimensão de propósito e conexão que o texto defende como central.
Elas nos puxam para baixo, para uma visão menor de nós mesmos e dos outros. Diante desse quadro complexo, com a dignidade sendo essencial, mas ao mesmo tempo constantemente ameaçada por interesses, por visões reducionistas e até pela nossa própria dificuldade em agir, o que o texto propõe? Ele parece fazer um chamado bem direto no final. Sim, o chamado à ação é inequívoco, é contundente no final do texto. Ele nos desafia a abandonar a postura de meros espectadores diante das injustiças, das situações indignas que a gente presencia no mundo. Tem uma frase que resume bem essa interconexão. Aquilo que interfere na dignidade alheia interferirá em nossa própria dignidade também. Não tem como se isolar. Essa frase estabelece uma ligação direta, quase kármica, vamos dizer, entre o nosso bem-estar e o bem-estar coletivo no que diz respeito à dignidade. Negligenciar a dignidade do outro é, no fundo, minar a nossa própria. É quase um chamado à coragem de se posicionar. Lembro de algumas perguntas que o texto lança quase como provocações para tirar a gente da zona de conforto. Quem ousa questionar nossa individualidade única? Quem quer se apoderar das massas e induzir-as à subserviência pela força, pela posse e pelo poder? São perguntas que ressoam muito hoje, né? Em tantos contextos diferentes. Elas parecem mirar diretamente em estruturas de poder que diminuem o indivíduo. Exatamente. São perguntas retóricas, mas com um alvo bem definido. E a resposta implícita não é a passividade, a resignação. O texto exige a capacidade ativa de romper com discursos retóricos que atentam contra a dignidade de qualquer pessoa. Não basta discordar em silêncio, sabe? É preciso encontrar formas de intervir, de contestar narrativas que diminuem ou desumanizam. E como seria essa intervenção na prática? O texto fala em bom combate no dia a dia. Isso sugere que não precisamos esperar grandes revoluções, mas que a mudança começa em ações cotidianas. É essa a sugestão. O bom combate cotidiano pode se manifestar de muitas formas. Desde não reproduzir piadas ou comentários que firam a dignidade de algum grupo, até se engajar em projetos comunitários, se educar sobre diferentes realidades, ou mesmo, como o próprio texto propõe, dedicar tempo à reflexão sobre esses temas. A ideia é que tomar partido pela dignidade, mesmo em gestos que parecem pequenos, pode gerar um movimento maior. Mas e este é um ponto crucial. O texto adverte que isso não é fácil, exige um preparo interno. E que tipo de preparo seria esse? O texto é claro. Tomar partido para manter a dignidade neste mundo passa primeiro por nosso próprio autoconhecimento e reflexão. É um processo que começa dentro da gente. Precisamos entender nossas próprias motivações, nossos preconceitos, nossas limitações, para então podermos agir no mundo de forma mais consciente, mais eficaz. É esse trabalho interno que nos capacita a criar perspectivas mais amplas e a fomentar a dignidade externamente. O objetivo final, como a gente já mencionou, é grandioso: criar as condições para o desenvolvimento sustentável da humanidade. Um cenário onde qualquer grupo humano tenha possibilidades amplas de crescimento, usufruto de recursos e acesso à qualidade de vida. A dignidade seria a base para esse desenvolvimento florescer de forma justa. E isso nos traz de volta aquela ideia da missão existencial que a gente discutiu antes. Parece que tudo se conecta no final, né? Precisamente, o texto amarra tudo ao concluir que nossa missão fundamental não é apenas a evolução individual, mas sim a evolução coletiva. E essa evolução se daria através de interações e intervenções que promovam nossa verdadeira evolução como seres multidimensionais em matéria e espírito. Essa menção a seres multidimensionais é importante. O que o texto quer dizer com multidimensionais em matéria e espírito? O que seria isso? Sugere que a gente não é só corpo físico, necessidades materiais e interações sociais. Essa seria a dimensão da matéria. Teríamos também uma dimensão interior, espiritual, metafísica ou, de propósito, a dimensão do espírito. Reconhecer essa nossa natureza multidimensional
é apresentado no texto quase como um escudo protetor, sabe? Uma proteção contra quê? Contra a imposição do utilitarismo pragmático e do foco exclusivo na sobrevivência material que a gente discutiu. É um convite final para a gente olhar para além do óbvio, do imediato, do puramente tangível, reconhecer a profundidade e o mistério da existência humana e a dignidade inerente a ela. Uau, foi uma exploração intensa mesmo. Tentando sintetizar um pouco, o que fica de mais marcante dessa análise do texto Dignidade Humana, Essência e Missão Existencial, fica muito claro que a dignidade, na visão apresentada aqui, transcende e muito a ideia de um simples direito. É pintada como a própria essência do ser humano, algo inato, indivisível e fundamentalmente ligado à nossa jornada de vida, ao nosso propósito aqui. Sim, e vimos como essa visão exige mais do que um reconhecimento passivo, né? Exige uma consciência ativa cultivada e, principalmente, exige ações concretas, estratégicas, para combater as forças que diminuem essa dignidade, sejam elas interesses egoístas, regimes opressores, ou essas visões de mundo redutoras como o utilitarismo e o cinismo, que o texto critica tão fortemente. A ideia central de que atacar a dignidade alheia é atacar a própria base da nossa existência conectada. E a ligação disso com o respeito profundo pelas diferenças e com uma visão mais ampla, até metafísica da vida, são realmente os pilares da argumentação. E o sentimento que permanece é o de uma responsabilidade compartilhada que não dá para negar. O texto deixa claro que não basta cuidar da própria dignidade isoladamente, né? A evolução que ele propõe, tanto individual quanto coletiva, e a própria sustentabilidade de uma sociedade mais justa, parecem depender diretamente do nosso compromisso ativo em fomentar e defender a dignidade em todas as esferas, para todas as pessoas, sem exceção. Exato. E talvez como um pensamento para a gente levar adiante dessa nossa conversa, vale a pena refletir sobre uma provocação que está implícita no texto. Se a dignidade está tão entrelaçada assim à nossa missão existencial, à nossa essência interior, como é que a gente pode, no nosso dia a dia, nas escolhas que a gente faz, no trabalho, nos produtos que consome, na forma como nos relacionamos, nas causas que apoiamos ou ignoramos, como podemos alinhar de forma mais consciente as nossas ações práticas materiais com essa dimensão mais profunda que o texto aponta? Como cada um de nós pode concretamente, mesmo que em pequena escala, contribuir para criar um ambiente onde a dignidade inerente a cada ser humano não seja só um conceito abstrato, mas uma realidade vivida, florescente. Fica aí a reflexão, né?